Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Dr. Iron Dangoni, ele que é neurologista, e a gente vai bater um papo sobre demência, né, doutor? Combinadíssimo, vai ser muito legal trocar essa ideia com vocês. Doutor, eu queria que o senhor começasse explicando o que é a demência, porque eu acho que quando a gente fala de demência, a primeira coisa que vem à cabeça é Alzheimer. E não é só o Alzheimer, né? O Alzheimer é um dos tipos de demência, é isso? Exatamente. Alzheimer é a demência mais comum, mas nem toda demência é doença de Alzheimer, né? Demência, quando a gente já pensa em alteração de memória. Mas não só isso. A gente sempre considera que demências são a alteração de dois domínios cognitivos, mais perda funcional. Porque se você for pensar, a gente é esquecido, né? Uma pessoa, quando vai ficando mais velha, ela vai ficando mais esquecida e tem um esquecimento normal do envelhecimento. O que a gente preocupa é quando esse esquecimento está muito rápido e quando a perda funcional. Quando há perda funcional, a pessoa para de fazer o que ela faz normalmente no dia a dia, precisa de ajuda, fica mais dependente, aí a gente já tem um quadro de demência. E aí é importante a gente intervir tanto nessa parte que ainda não é demência, quanto nessa parte inicial da demência. As atividades normais que o senhor fala, por exemplo, uma senhora e ela fazia de tudo sozinha. Se ela para, por exemplo, de cozinhar, se ela esquece como cozinha, começa a esquecer o fogão aceso. Exato. Esquecer o fogão aceso já é um sinal de alarme pra gente. E preocupante, né? Exato. E assim, é não só preocupante pela alteração de memória, mas pela segurança, né? Sim. Ela está se colocando em risco, colocando outros em risco. Então, essa perda funcional ela precisa de ajuda para se vestir, para sair de casa, para fazer compras, para fazer a comida. Então, quando ela deixa de fazer o que ela normalmente faz no dia a dia, a gente já nota essa perda funcional. E isso acontece, tem uma idade assim que é mais recorrente essas coisas acontecerem? Se a gente pensar de forma prática, quanto mais idoso, maior, né? E a gente considera que as demências, a maioria delas são senis, ou seja, acima de 65 anos. Então, quando a pessoa já tem mais de 65 anos, já tem um envelhecimento normal, já tem uma perda de memória normal, mas aumenta o risco e incidência de demências, assim como doença de Alzheimer. E quando o senhor fala de uma perda de memória normal, é esquecer, por exemplo, um número de telefone. É isso? Memória tem vários tipos, né? Então, assim, tem aquela relacionada ao estresse, à ansiedade, à atenção. E tem aquela memória que é da região do hipocampo, onde a gente guarda as memórias. E o Alzheimer, ele mexe nessa região. Então, a gente, quando conversa com o paciente, vai entendendo a pessoa um pouco melhor, o que é alteração de memória, a gente entende se é um tipo de memória preocupante ou não. Porque esquecer é normal, né? Se a gente esquece onde está a chave. Isso. Eu gosto de um exemplo muito legal, que é aquele que a gente vai na cozinha, abre a geladeira e fala assim, nossa, que abri, né? E esse tipo de memória é uma memória de curto prazo associada à atenção. E a gente acha que está ficando esquecido quando está muito desatento. Então, nem toda alteração de memória é uma demência. Alteração preocupante para Alzheimer. Porque tem demências que alteram a atenção e não a memória. Por isso que você não precisa ter necessariamente alteração de memória. Quer ver um exemplo? Não sei se vocês ouviram falar da demência do Bruce Willis. Ele teve uma afasia, que é uma alteração de linguagem. E a pessoa não fica esquecida no começo. Ela vai ficar esquecida lá na frente. Então, a alteração de linguagem também pode ser por demência. Ele esquece como falar ou ele esquece uma palavra? Como que seria? É porque memória é diferente. Né? Para a gente ter linguagem, é a forma de se comunicar. Como que a gente se comunica? Conversando, ouvindo, né? Então, tudo que você eu estou compreendendo o que você está me falando. Quando eu estou falando, você está compreendendo. Isso a gente está tendo comunicação. E ele não consegue. Vai alterando. Você vai trocando palavras no início, você vai trocando sílabas, até que a frase não é mais fluida, vai ficando uma frase dificultada. E a gente também estabelece linguagem com escrita, com leitura, com repetição, nomear um objeto. Então, assim, você vai tendo alterações em diversos setores
que na afasia altera sem prejudicar a memória. E isso O Parkinson também é um tipo de demência? Não. Não Doença de Parkinson é uma doença degenerativa. Ela pode evoluir com demência na doença de Parkinson? Pode. Só que isso, em média, demora um tempo, né? Mais do que 10 anos. Não é normal a gente ver alteração cognitiva, memória, linguagem, atenção, no começo da doença de Parkinson. É uma coisa muito estranha. Tanto é que, se tiver, a gente tem que questionar o diagnóstico e pensar em outras possibilidades. Entendi. E o senhor falou agora há pouco da questão da atenção, né? Que às vezes a gente está desatento e acaba esquecendo. Esse é um problema causado pela Covid? Muita gente reclama que tá com... eu tive Covid e minha cabeça... E tô esquecido. O Covid, ele não mexe na memória em si, ele mexe na atenção. E numa memória que chama de memória de trabalho, que é uma memória de curto prazo. É uma memória que a gente fica circulando uma informação na cabeça para você guardar ela. Já viu aquela coisa? Nossa, Andressa, eu tô sem papel aqui, lembra um telefone para mim. Aí você fica circulando o número desse telefone. Passou um tempo, essa informação já foi embora, né? Você não vai lembrar do telefone. Porque essa memória é a memória de trabalho. Ela só serve por um curto intervalo de tempo. Igual a gente está conversando aqui. Na minha cabeça, olha, eu tenho um meio, começo e um fim, aonde eu quero chegar com o meu discurso. Então, assim, eu fico circulando uma informação. E isso depende de atenção e de memória, de curto prazo. E o Covid faz isso para a vida. É como se a gente abrisse várias geladeiras. O tempo inteiro esquecendo. Todo. E às vezes a pessoa fala, mas você não presta atenção. Não é uma coisa intencional mesmo. Às vezes a gente está aqui e tem até diagnóstico. Hoje, tem alguns lugares que chamam de síndrome pós-Covid e outros de síndrome desexecutiva pós-Covid, porque altera a função executiva, a atenção, a memória de curto prazo pós essa cepa do Covid. E isso tem cura? Isso tem variado, né, de paciente para paciente. Ainda é muito novo, né, para falar... Mas a gente vê que desde o ano passado tem tido esse tipo de apresentação, né? No começo do Covid, a gente não via ninguém falando que estava esquecido. O Covid, no início, em 2020, os quadros eram muito graves. E era questão de cheiro também, a pessoa sentia muito alteração respiratória, ia para UTI, muita gente preocupava. Aí, de repente, mudou, virou um quadro mais gripal, com alteração de cheiro e dor de cabeça. Aí ele mudou de novo. E a gente parou de ver isso, né? A gente parou de ver quadros tão graves, felizmente. Graças a Deus. Quadros com tanta dor de cabeça, tanta alteração de olfato, e começou a ter quadros de desatenção de memória. Entendi. Isso foi a cepa, né? E quando, mudando um pouco, saindo do Covid, voltando para a demência, sobre os tipos de demência. O senhor falou que o Alzheimer é a mais conhecida, mas tem outros tipos de demência que também acometem muitas pessoas. Exato. A doença de Alzheimer é a mais conhecida por ser a mais comum. 60% de todas as demências é doença de Alzheimer. A segunda mais comum, não sei se você já ouviu falar, chama demência vascular. Aquele paciente que teve um derrame, teve um AVC, ou tem lesão de pequenos vasos no cérebro, isso ao longo do tempo vai machucando de tal forma que pode causar demência. E aí tem a demência vascular, que é a segunda mais comum. E a gente tem outras demências. Você comentou da demência no Parkinson, a gente tem a demência por afasia primária progressiva, que é a do Bruce Willis. A gente tem a demência frontotemporal, que apesar de não tão comum quanto a doença de Alzheimer, tem uma incidência razoável. E alguma delas tem cura? Porque o Alzheimer a gente escuta a vida inteira assim, Alzheimer não tem cura, só tem tratamento. E aí, pelo que eu andei lendo, ano passado teve um medicamento, né? Saiu um medicamento que ainda está sendo estudado, mas que pode diminuir o tempo. É isso? O avanço da doença, na verdade. Vamos por partes dessa pergunta. Tá bom. Quando a gente pensa em demências curáveis, ou seja, demências reversíveis, é um paciente que tem um quadro de demência, tem uma alteração cognitiva e reverte, ou seja, zera, vida normal. Existem demências desse jeito. E por isso que quando a gente vê uma pessoa, um paciente com alteração de memória ou outro domínio cognitivo, a gente tem que fazer um rastreio. Por isso que chega a pessoa com alteração de memória e tem que fazer exame de sangue. Porque pode ser que tenha uma alteração de tireoide, de tal monta que cause um quadro demencial. Uma alteração de uma vitamina, como vitamina B12, que também pode causar quadros demenciais reversíveis. A gente trata e melhora.
A gente tem alguns casos de hidrocefalia de pressão normal, que você aumenta o líquido na cabeça e por isso hidrocefalia, você coloca uma válvula e pode ser reversível. Não necessariamente, mas pode ser. Então a gente sempre faz essa investigação para tentar tratar e reverter. Alzheimer, por outro lado, que é a segunda pergunta, atualmente é uma doença neurodegenerativa, mas sem cura, sem tratamento. Só que os estudos estão muito avançados e o interesse é muito grande, né? Porque é uma prevalência muito alta. E com essa prevalência muito alta, a gente conseguir intervir, a gente vai melhorar muito a qualidade de vida, vai melhorar muito a expectativa de vida das pessoas. E ano passado, quando saiu o primeiro estudo com uma comprovação e aprovação, primeiro nos Estados Unidos, foi feito uma aprovação em partes. A primeira vez ele foi rejeitado e depois aceito. Então, no Brasil ainda a gente tem uma aceitação com o pé atrás, sabe? Porque quando a gente vê, as complicações também são grandes, porque é uma medicação feita na veia. E além disso, é muito cara. Infelizmente, o preço ainda não é totalmente acessível. Ele existe, já tem outras medicações chegando, que são caras, mas que, a depender da pessoa, da condição, consegue. Só que a gente tem que colocar na mesa não só a questão de preço, mas também os riscos de ter um sangramento e o benefício. Hoje, o benefício a gente consegue desacelerar. Os estudos mostram, quando faz exame de imagem, que a doença que é caracterizada por depósito de placa amiloide reduz essas placas. Eu sei que é um termo mais técnico, né? Mas assim, quando a gente vê a imagem, a gente vê diminuindo as alterações do Alzheimer. Só que quando a gente vê o paciente, que é o que mais importa, a alteração em si evolui menos. A gente não tem um benefício tão grande no paciente quanto tem na imagem. A doença não desenvolve tanto, mas o paciente não tem tantos resultados. Exatamente. A gente tem um resultado muito bom na imagem, mas não tanto no paciente. Na vida do paciente ali. Que é o que mais importa. A gente não trata exame, né? A qualidade de vida que ele vai ter, né? Exatamente. Doutor, a gente está caminhando para o final, mas eu queria que o senhor falasse para o pessoal que está em casa como evitar e como identificar a demência. Através de check-up, o que a pessoa que está em casa precisa fazer? Isso é muito legal. Hoje, se a gente for pensar em medicina, em saúde, em neurologia, prevenção é uma palavra muito importante, né? Até questão financeira, né? É muito mais barato você prevenir do que você ter que tratar. Sim. E quando a gente pensa em como identificar quadros demenciais, a gente tem que pensar, olha, a pessoa está ficando muito esquecida e está mudando o jeitão. Não é um esquecimento normal dela. Ela está trocando muito palavras, ela está muito desatenta além do normal. Quando está fugindo do normal, a gente tem que buscar um atendimento, principalmente com alguém especialista nessa área, né? E quando a gente pensa em prevenção, tem algumas coisas que a gente consegue colocar em prática. Por exemplo, exercício físico. Eu gosto muito do exemplo seguinte: o cardiologista, quando ele fala para você fazer exercício, ele fala assim, olha, reduz seu risco de infartar. O nefrologista, olha, reduz o risco de você ter o rim parado. O endócrino, olha, reduz o risco de diabetes. Eu, como neurologista, para mim é o que eu mais ganho, porque, sinceramente, quando eu coloco o cérebro que você mantém reduz tudo, né? o risco de Alzheimer, poxa, eu acho que colocando a balança é bem forte. E assim, é quem manda no corpo, no restante do corpo inteiro. Então, se o cérebro tá bem, realmente. Doutor... Outras coisas, desculpa. Só não, pode concluir. Outras coisas que a gente pode colocar em prática a gente prega muito alimentação saudável, né? Principalmente evitar condimentos, uma comida mais baseada no Mediterrâneo, né? Com ômega 3, oleaginosas, carne branca. Controle de riscos cardiovasculares, controlar a pressão, diabetes, obesidade, parar de fumar, parar de beber, ter convívio social. A pandemia, infelizmente, tirou isso bastante da gente, né? Nós somos seres sociáveis e para o cérebro é muito importante a gente ser sociável. E estímulo cognitivo, sempre aprender uma coisa nova, porque aí o cérebro vai estar sendo fortalecido. Uma vez eu aprendi que a gente precisa fazer as coisas, por exemplo, eu estou acostumada a sair da rotina.
tô acostumada a sempre comer com a mão direita. Então tenta comer com a mão esquerda, vai mudando essas rotinas para o seu cérebro ir estimulando. Você vai ter neuroplasticidade, você vai formando novas memórias. E novas conexões ali. Exatamente. Isso é muito legal. Doutor, muito obrigada. Foi um papo, assim, super esclarecedor. Eu acho que quem está em casa conseguiu entender um pouco sobre a demência e ficou alerta, né? Pra gente cuidar. Muito obrigada. Obrigado eu pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero poder ter ajudado um pouco com vocês. Ajudou demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.